Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje é um dia muito especial para mim, tô bem nervosa. Hoje é o dia em que o Senhor escolheu para que eu gravasse meu testemunho. E nessa noite, né, estamos nesse momento, quero começar me apresentando, né, para todos aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Silvia Mello, eu tenho 28 anos, hoje eu sou casada. Eu tenho 2 filhas, as 2 anos, e de profissão eu sou contadora, né? Hoje em dia não atuo na minha profissão, mas sou formada em contabilidade e fui nascida em Manaus, né? Criada lá até a idade adulta, e há mais ou menos 7 meses eu moro aqui em Criciúma e com toda a minha família, inclusive minha mãe. Convertida ao Senhor há 5 anos, vou fazer 6 anos de caminhada cristã. E aí, depois de 5 anos, né, eu consegui romper e gravar meu testemunho. E aí eu quero contar para vocês ele em detalhes. E antes, eu era definida como uma pecadora. E o meu primeiro contato com o pecado foi logo na infância. Né? Às vezes nós vemos assim muitas pessoas falando, levantando a bandeira da família e do cuidado que os pais devem ter com os seus filhos, e isso é uma verdade. Por quê? Porque hoje eu consigo falar, não é fácil, mas eu consigo falar e compartilhar agora com todos vocês coisas que aconteceram na minha infância, que poderiam não ter acontecido, mas aconteceram e acompanharam toda a minha trajetória, toda a minha vida, né? Então, na minha infância, meu pai e minha mãe, eles trabalhavam demais. E assim, né, é o normal, pai e mãe trabalhar, né, hoje em dia é normal isso. E as minhas irmãs também tinham que ir para a escola, né, tinham seus afazeres. E aí eu ficava com babás, né. E uma das pessoas que passou lá em casa, que trabalhou na nossa casa, é uma babá, né, que ficava comigo. Todas as tardes ela fazia coisas que não eram boas, né, para mim. E eu esqueci isso por muito tempo. Por quê? Por que eu esqueci, né? Primeiro porque eu era uma criança na época que aconteceu, né? Eu não tinha nenhum discernimento do que é certo ou errado, do que é permitido, do que não é, e do que vai ser bom ou do que não vai ser bom para minha vida. Na época, aquilo, por não me machucar, por não gerar dor, né, ou machucado, feridas, né, aquilo não me parecia mal, né, e aí eram ações de todas as tardes acontecia algo, era um aliciamento, né. Não vou entrar em detalhes porque eu quero que esse testemunho alcance o maior número de pessoas, então não posso dar detalhes, mas era um aliciamento. Era um aliciamento que não gerava dor, não me fazia sofrer. E aquilo deturpou totalmente o meu entendimento do que é sexualidade, do que é limite, né? Entendimento do que são os limites. E aí, então, aquilo me acompanhou toda a vida, né? Porque aquilo me despertou para um mundo que, na verdade, eu só deveria conhecer na fase adulta. Mas por eu já ter conhecido aquilo antes dos 10 anos de idade, eu já cresci com os meus olhos abertos para esse mundo da sexualidade bem aflorada. Bem aflorada. Eu me relacionei, inclusive, muito cedo com pessoas de outro sexo, né? Só que aí, paralelo a isso, né, a esse evento ruim que aconteceu na minha infância, e eu não compartilhava com ninguém justamente porque eu não entendia que era algo ruim para mim, né, não tinha esse entendimento, achava que era algo normal, natural, visto que acontecia com alguém que era de confiança da minha família, né, pessoa que eles deixavam cuidando de mim. E aí, mas paralelo a isso, o Senhor, né, ele não me desamparou, né, ele fez uma pessoa, né, o nome dela é Marisa, que tem uma foto dela que eu consegui achar nos nossos arquivos. E a dona Marisa, ela era chefe, né, do EBI, que é uma escola bíblica infantil da Igreja Universal, inclusive,
E aí eu recebi o convite para ir nos eventos que aconteciam todos os sábados para crianças, então eu acabei indo. Não lembro se foi através de mim ou inclusive do evangelismo da própria igreja, mas chegou uma época que toda a minha família já estava participando da igreja, né? Inclusive até meu pai chegou aí, mas não entregou a sua vida para o Senhor nesta época, né? E lá na IBI eu consegui, né, receber algum conhecimento, aprender alguns princípios, algumas doutrinas, o que inclusive foi fundamental para que muitas coisas erradas eu não cometesse, porque eu lembrava do ensinamento lá de trás, e aí eu falava, não, até aqui é o limite, passando daqui as consequências do que eu vou fazer vão ser muito ruins. E aí assim, né, o clima familiar, né, da nossa família não era um dos melhores, né? Na época o meu pai ele bebia bastante, né? A minha mãe também bebia, eles gostavam muito de fazer festas fim de semana, eles viajavam assim para o interior, né? Havia brigas demais em casa, tanto com os meus pais quanto entre mim e minhas irmãs e os seus parceiros, seus maridos, né? O clima não era assim dos melhores. Eu não fui criada em um ambiente familiar 100% saudável, né? E isso também vai contribuindo para uma formação de caráter, né? Eu já tinha distorcido o meu entendimento lá atrás sobre a sexualidade, agora eu também já estava crescendo com um entendimento totalmente distorcido do que é uma base familiar, né? Já estava assim com o pensamento de que era melhor nem ter essa família, né? Muitas das vezes sentimento de ingratidão. Eu era muito ingrata na minha infância, né? Sempre almejando algo diferente. A grama do vizinho sempre era melhor, né? E o que eu tinha e recebia dos meus pais, a ingratidão que foi sendo gerada dentro do meu coração, me fazia não valorizar isso, né? Não me fazia valorizar a presença física deles quando eles estavam conosco. Os momentos em família no domingo, em que meu pai fazia questão de fazer um almoço pra gente, ele mesmo cozinhava, ele gostava de fazer isso, não me fazia valorizar esses momentos. Então, assim, o meu coração, tão coberto de pecados, ele virou um coração tão ingrato, tão frio, sabe? A falta de contato físico com a minha família, abraço, beijo, palavras carinhosas de eu te amo, isso foi gerando um coração frio, distante de relacionamentos. O único relacionamento que eu conseguia ter era um relacionamento interesseiro, sabe? Sempre querendo algo, seja com um intuito relacional mesmo, sabe? Amoroso, ou querendo um benefício, uma negociação, sempre era desse jeito, né? E aí o coração ficou vazio, né? Eu me tornei essa pessoa indiferente. Eu lembro que já no meu ensino médio, né, eu tinha amigos que falavam que eu não tinha sentimento, que eu era muito braba, muito bruta. Aquilo era uma casca, né? Era uma forma de defesa para que digamos, algo que me decepcionava nas pessoas não me atingisse, né, tão forte como estava sendo, mas eu não queria transparecer isso, né? Gostava de ficar com aquela máscara, aquela blindagem de que não, eu sou, né? Nada me atinge, nada me toca, você pode fazer o que quiser, eu não tô nem aí. Também não peça ajuda de mim porque eu não vou ajudar, né? Era muito assim, desse jeito. E aí, assim, eu lembro que pequena, eu sonhava em casar, em viajar, eu sonhava em ter uma filha, menina. Eu lembro, assim, que eu deitava, assim, na cama, de cabeça para baixo, olhando para a porta, e eu imaginava minha filha entrando pela porta. Juro para vocês, eu conseguia visualizar. E com o passar, né, eu fui crescendo, né, fui ficando mais velha, sumiu, isso desapareceu, esse sonho morreu dentro de mim. De casar, então, nossa, eu não queria nem papo. Eu lembro que eu dizia que eu jamais ia casar, que eu ia no máximo me juntar, porque se não desse certo era mais fácil separar. E festa de casamento, que coisa mais cafona, isso jamais eu iria fazer. E aí, né, enfim, isso daqui a pouco a gente continua, né? Uma pessoa sem caráter, né? Essa aqui é a parte bem negra, né, da minha vida, né? Com 12 anos eu já bebia bebidas alcoólicas, inclusive fui
né? Muito cedo eu já participava assim de rodinhas de disputa, sabe? Eu bebia 51, gente, pelo amor de Deus. E eu já acessava todo tipo de conteúdo na internet, né? Como eu já fui dessa geração assim que já tem mais familiaridade com o computador, então eu tinha acesso a tudo que eu quisesse, assim. Eu ia para uma lan house, na época era lan houses, né? E acessava o que eu quisesse. No celular também, depois que começaram a aparecer os celulares assim mais modernos, eu pegava meu celular, se você abrisse meu celular, na época tinha GIFs também, né? Só que eram GIFs assim terríveis, nossa, conteúdo para lá de 30 anos. E então eu já bebia bastante, já falava muito palavrão, já tinha a minha sexualidade totalmente deturpada, a minha base familiar totalmente deturpada, os meus relacionamentos de amizade, assim, não eram tantos, né? Algumas amigas, para honra e glória do Senhor, me aguentaram até o dia de hoje, né? E elas são provas vivas da grande transformação que o Senhor fez na minha vida. Eu era uma pessoa bem difícil de lidar, né? Tinha que me amar mesmo. Tinha que me amar bastante. E assim, eu lembro assim que eu pratiquei alguns furtos, né? Lembra, eu falei, um sentimento de ingratidão que eu tinha dentro do meu coração era tão grande, e eu não tinha paciência para esperar as coisas, sabe? E muitas das vezes eu tinha vergonha, sabe aquela pessoa dura que não gosta de pedir nada? Então, eu era desse jeito. E aí eu não queria pedir dos meus pais. Então eu acabava pegando assim algumas coisas aqui e ali numa loja, né? Eu lembro de uma vez que eu roubei livros, eu amava ler. Nossa, gente, eu lia assim de 3 livros numa semana. E eu queria muito um livro, muito livro, e eu não queria pedir. Não queria pedir de jeito nenhum dos meus pais. Não sei porquê até hoje. É algo assim que é inexplicável, né? A mente adolescente, uma mente ainda né, sem experiência, né? Eu não tinha, na verdade, entendimento de tempo, de valor e tudo. E aí acabei roubando. Roubei o livro, uma amiga minha me ajudou. E como deu certo, aquilo começou a crescer dentro de mim. Até que deu errado. Fui pega, pessoal. E, nossa, eu lembro que foi um dia horrível. Eu chorei tanto nesse dia, fui tão humilhada, muito humilhada. E falaram coisas terríveis para mim. E aí minha mãe foi chamada, né? Vou chamar seu pai. Eu, pelo amor, me mata, mas não chama meu pai. Porque eu tinha... A maior vergonha da minha vida era que ele soubesse o que eu tinha feito, né? E chamaram minha mãe. Minha mãe que assumiu a bronca. Ficou comigo nesses dias. Nesse dia, né? Em que o guarda lá, o responsável pela segurança do shopping, me pegou. Nossa, ele falou um monte de coisa. Eu devolvi, claro, o item que eu tinha pego, né? Era um anel. Acredite se quiser, o anel. Fiquei um bom tempo sem passar perto de qualquer joia, né? Fiquei traumatizada. E enfim, aquilo ali, na verdade, foi o corte da raiz, né? Graças a Deus que isso aconteceu, porque só Deus sabe, né? O que mais eu ia fazer, né? Pega um aqui, pega um ali e começa a crescer, né? As coisas começam pequeno, né? E aí, assim... Sobre a armadilha da beleza, né? Eu lembro assim que é muito comum isso na escola, né? As meninas, principalmente, né? Elas querem ser admiradas, sabe? Elas querem receber um elogio, elas querem estar entre ali os populares, e dentre os populares ela quer ser a mais popular, ela quer ser a mais bonita, ela quer... E existe um padrão de beleza, existe, né? Infelizmente, principalmente entre os jovens. E aí eu queria então eu me julgava demais, eu me espremia demais, eu queria usar roupa assim que eu não gostava de usar, mas eu usava porque aquilo valorizava tal parte do meu corpo, valorizava, né? Na verdade, valorizar é mostrar, né? Mostrava tal parte do meu corpo, mostrava as pernas e tal. E
E aí, cabelo assim, porque assim chama mais atenção, fica mais sexy e tal, e batonzão e não sei o que, e decotezão e tal, porque aquilo ali vai chamar atenção, enfim, eu queria muito chamar atenção. E inclusive frequentar lugares que eu nem gostava de ir, mas eu ia porque ali eu sabia que eu ia encontrar outra pessoa, e essa pessoa ia achar que eu tava muito bonita e não sei o que. Então eu era muito escrava disso. Muito escrava de buscar essa aceitação, buscar esse elogio no mundo, um amor próprio, mas era um amor de outras pessoas, né? Como se outra pessoa fosse me amar e aquilo fosse, né, satisfazer o meu coração, satisfazer a minha alma. Mas era uma mentira, porque eu nunca estava completa e nunca estava satisfeita. E assim, depois que a minha irmã casou, a minha irmã do meio, a Daiane, casou, eu lembro da primeira noite em que eu dormi sozinha no meu quarto. E nossa, gente, foi muito ruim. Eu, na verdade, passei a noite acordada, né? Eu me senti tão abandonada naquele dia. Porque a nossa casa, ela era dividida, né? Até hoje em dia, né? Os meus pais dormiam no segundo andar, eu dormia no primeiro com a Dai, a minha irmã mais velha já tinha casado e saído de casa. Então, quando a Daiane saiu, eu fiquei sozinha no primeiro andar. Parecia que eu morava literalmente só. E eu lembro que eu me senti tão abandonada, tão sozinha. E onde eu buscava? Na rua, né? Essa completude da minha alma. E eu chorava demais, sabia? Muitas noites eu chorei, sabe? Eu nunca cheguei a querer morrer, sabe assim, né? Tentar algo contra a minha vida. Nunca chegou a acontecer. Mas eu vivia muito infeliz, sabe? Resmungava muito. E falava muita besteira, sabe? Muita besteira. Desejava, assim, sabe? Que as coisas se explodissem. Essa era a verdade. E aí eu fui levando, né? Isso, assim, durante toda a minha juventude, digamos. Houve um acontecimento muito, muito importante e muito trágico. Quando eu tinha 18 para 19 anos. Era agosto, né? Agosto de 2012. Foi assim, era um domingo de manhã, domingo dia dos pais, né? Eu já tava morando só, né? E aí eu lembro de abrir a janela assim, né? Domingo de manhã, o sol dava ali na janela, legal. Eu lembro de ter aberto a janela, respirado aquele ar, sabe, puro. E aí eu ouvi um grito da minha mãe lá de cima: gente, socorro! E aí correu minha irmã, né? Correu todo mundo. Meu pai tava passando super mal em cima da cama, ele não conseguia se mexer e ele babava assim, né? E aí chamaram os vizinhos. Eu lembro da pessoa que nos levou ao hospital, foi a Luciana, o nome dela, é uma vizinha muito querida, eu agradeço até hoje. Talvez ela nem saiba o tamanho da gratidão que eu tenho por ela, mas eu tenho bastante. Nessas horas assim a gente não esquece essas pessoas, sabe? E ela levou, né, a gente pro hospital. E depois daquele dia, daquele domingo, até a terça-feira de manhã, assim, as coisas estão meio assim, embaçadas ainda na minha memória, né? Mas eu lembro assim que a gente ficou com o papai. Aí naquele dia não tinha quem dormisse com ele. Eu não lembro por que minha mãe não pôde dormir. Eu acho que ela estava passando mal, alguma coisa assim. E aí eu dormi. E quem ficou com meu pai foi eu, por incrível que pareça. E nossa, eu fico feliz de ter feito isso, sabe? Porque assim, meu pai ele já vinha de uma série assim, ele já tinha passado mal algumas vezes, né? Um mês antes disso acontecer, ele tinha descoberto que tinha pego uma bactéria no estômago. E ele era aquele homem relutante, sabe? De não querer ir no médico e tal. E eu lembro assim que ele já estava bebendo demais e já estava assim, já afetando tudo nele. E eu com aquele coração duro, ingrato, eu não me movi para tentar salvá-lo, sabe? Não tentei lutar com ele. Eu só queria saber de mim, da minha vida, de estudar e de trabalhar e de chegar em casa, dormir, depois acordar. Tava assim, como diz no livro, né, Mais Esperto que o Diabo, tava no ritmo hipnótico. Eu não via nada ao meu redor, eu estava só ali naquela minha rotina. Eu acordava, ia para o trabalho, ia para a escola e voltava para casa, jantava e dormia. Não tinha interação nenhuma com ninguém na minha casa.
E aí, enfim, né? Nesse dia eu dormi com meu pai. Dentro do hospital eu senti que ele não iria morrer. E eu lembro que eu fiz uma oração de agradecimento ao Senhor. E agradeci porque ele ainda não ia levar o meu pai. Eu lembro de ter prometido, né? Se ele sair daqui, né? As coisas vão mudar e tudo. E aí depois veio o médico. Um médico muito do seu grosso, na verdade. Falou, olha moça, preste atenção. Teu pai já falhou o rim, já falhou o fígado, já falhou... falhou vários órgãos, enfim, dele. Já tá generalizado, daí agora é só esperar. Pode chamar a família. Aí isso era de madrugada. E aí liguei desesperada pra minha irmã, a Tatiana, na época. Ela tava com a gente, assim, né, bem à frente de tudo que estava acontecendo. Ela que falava com os médicos, ela que arrumou toda a papelada. E aí chamei ela de madrugada. Aí foi todo mundo pra lá, pro hospital. Aí meu pai ainda ficou, né? Minha irmã conseguiu entrar e ver ele, falar com ele, né? A gente acredita que meu pai conseguiu aceitar Jesus, né? Durante essa visita dela, né? Em que ela falou de Jesus para ele. E a minha esperança é poder encontrar ele no céu, né? Porque naquele dia, na segunda-feira, eu tava jantando. E aí ela ligou, falando, Silvia, o papai morreu. E aí deixei, né? Eu tinha acabado de sentar para comer, deixei a comida lá, corri pro hospital. E aquilo ali, sabe? Agora eu descobri, né? Eu sou melancólica, então eu demoro para processar, assim, as coisas. E eu lembro que eu fiquei só em estado de choque, sabe? E fui eu que fui em casa, eu que escolhi a roupa que ele ia ser enterrado. E eu lembro, assim, de dentro de mim, tá, sabe? O mundo caindo, despedaçando, pegando fogo, mas eu por fora, eu tava só chorando, assim, triste, chorando, mas dentro de mim eu tava desesperada, sabe? Mas não conseguia exteriorizar isso, né? Existiam muitas camadas, muitos muros nas minhas emoções, muitos bloqueios e raiva, muita raiva, muita raiva. E aí, depois que ele faleceu, né, enterrou e tudo, depois dali foi a gota d'água, assim. Eu desentendi com a minha mãe, eu saí de casa, eu comecei a me relacionar com uma pessoa, então, para não ficar em casa, eu queria estar todos os dias com ela, né? Na verdade, era um escape, né? E aí, esse relacionamento era super tóxico, me fez muito mal mesmo, era muito humilhante, sabe? Eu ouvia muitas coisas que me deixavam mais triste ainda, né? E aí comecei a beber mais ainda, frequentava mais festas. Eu saía sexta à noite, voltava segunda depois do trabalho, depois da faculdade. E também afetou meu desempenho na faculdade, eu não queria mais saber de faculdade, já estava só querendo saber de curtir a vida, né? E, nossa, tinha crises de ciúme com esse relacionamento, de fazer escândalo, de fazer barraco, de me humilhar, literalmente. E aquilo só ia, né, machucando mais o meu coração, distorcendo mais a minha identidade, me fazendo ficar muito mais distante do que é ser feliz. Lembro que várias vezes eu suspeitei de estar grávida e aquilo era o desespero, acabou minha vida, meu Deus, e quem é o pai? Acreditem. Era algo tão vergonhoso, algo tão fundo do poço, que eu não tinha nenhum respeito por mim, nem pela família, nem por nada. Não tinha respeito por nada, não tinha respeito. Eu não sabia o que era respeito, não o que era limites. Eu não sabia o que... Tudo pra mim era normal, tudo pode. Faz o que quer, não sei o que, não sei o que. Tudo era isso. Nenhuma consequência. E nenhuma noção do que aquilo estava causando dentro da minha alma. Na verdade, eu era a principal agente de destruição da minha vida. E aí eu lembro assim que 2013, né?
um ano depois, pra ver. Gente, é assim incrível. Às vezes eu penso assim, Senhor, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos da minha vida no fundo do poço, assim, né? Numa corrida pra destruição, digamos assim, né? Se eu ficasse mais tempo, eu não estaria nem viva, eu acho, porque foram 3 anos em que tanta coisa aconteceu na minha vida, sabe? Tanta coisa aconteceu na minha vida. Eu lembro que um dia desse eu fiz eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra com algumas irmãs e eu comecei a listar os pecados que eu cometi e, tipo, não tinha mais espaço, sabe? E o Senhor, parece assim até que eu tava, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu não fiz, isso aqui eu vou fazer, porque eu ainda não fiz, eu vou fazer. Então, parece, sabe? Parece que eu era um poço de pecados, um poço de autodestruição, né? E tudo que eu fazia parece que não dava errado, sabe? Todos os sonhos que eu tinha, inclusive profissionais, hoje eu consigo dizer isso, né? Sem me preocupar, tá se achando, mas eu sou uma mulher inteligente, eu sempre estudei bastante, minhas médias sempre foram ótimas, então eu sempre falei, não, eu vou ter um futuro excelente, sabe, profissional, vou ganhar muito bem, vou viajar, e não sei o que, não sei o que, e até isso foi por água abaixo, eu já nem conseguia estudar, não conseguia memorizar nada, não tinha mais perspectiva, sabe, já fazia as coisas só por fazer, não existia foco nenhum, já não lia livro porque eu tinha ficado traumatizada daquela vez, né, que tinha acontecido e tudo. E aí, enfim, comecei a postar no Facebook, de vez em quando o Facebook me lembra dessas coisas horríveis que eu já fiz, né, que eu já postei, né, postei lá uma besteira, eu falava muita besteira, nossa, meu Deus do céu. E aí, a minha tia Suane, tia, aqui pra senhora, tá? Eu lembro que a minha tia leu uma postagem dessa minha. E hoje eu sei, né? Foi o Espírito Santo de Deus que cutucou ela assim, chama essa menina doida aí pra correr contigo, né? E aí ela me chamou, bora Silvinha, vamos correr com a tia e tal. E aí no dia 1º de setembro de 2013, no dia do profissional de educação física, eu comecei a correr. E, nossa, é incrível. Deu certo, sabe? Assim, o que eu queria fazer, eu queria mudar completamente assim, os ares, né? Eu já estava intoxicada demais, então eu falei, quer saber, eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Aí, correr. É sedentária, né? Vamos correr. E aí, durante a corrida, você está tão preocupado em viver, em continuar respirando e completar a tua prova, que você literalmente esquece dos problemas, esquece de tudo, sabe? Logo no início tu começa a pensar muito, né? É que nem lavar louça, né? Quando tu tá lavando louça, tu pensa em tanta coisa que, Senhor. Mas chega uma época que tu começa a cansar, que o teu físico chama a tua atenção, então tu realmente não pensa em nada. Você só fica ali, né, concentrada na corrida. E aí, corri e eu amei. E depois dali, nossa, virou um hobby na minha vida. Virou um hobby. E aí era o grupo de corrida, né? Eu quero muito falar. Eram os Loucos por Corrida lá de Manaus, do professor James, da Márcia. Nossa, eles me acolheram super bem. Era literalmente uma família. E ali eu fui inserida como uma irmã caçula, sabe? E eu fui muito amada naquele grupo, muito mesmo, muito. Até a minha última corrida, até a gravidez da Ana, que eles fizeram um chá de bebê pra mim, foi muito lindo, foi muito lindo. Mas aí, enfim. E aí lá para outubro, final de setembro, outubro, eu correndo, né? Lá eu conheci quem? Adivinhe? Quem eu conheci? Sim, o Rodrigo, né? E assim o Rodrigo, né? Quando eu falo, eu puxo muito a sardinha dele, né? Ele sempre foi um homem calmo, assim, sabe? Que você do lado dele você se sente bem. E ele, dentro de um grupo de pessoas que bebe, que falam palavrão, que são, sabe, assim, né, bagunceiro, ele se diferenciou ali, porque ele não bebia e nem falava palavrão. E o tom de voz dele era diferente, ele era manso. E, sabe, era tudo o que eu queria, porque os últimos relacionamentos eram o inverso disso. Era palavrão, era xingamento, era, sabe, briga demais, era bebedeira, cigarro, festa, balada, virava noite e tudo. E ele era calmo, corria,
né? Era brincalhão demais e sempre sorrindo. E aquilo foi me atraindo, sabe? Foi me atraindo. E aí a gente virou amigo. E descobrimos que nós éramos vizinhos. Aí começou a rolar umas caronas aqui e ali. Aí lá, acho que no final de outubro já, né? Que foi até que bem rápido as coisas. E aí nós começamos a, de repente, despertar, assim, né? Um interesse a mais um pelo outro. Aí começamos a namorar. E aí o Rodrigo, eu lembro assim que eu falava bem assim, né? Quando ele me convidava para ir para a igreja, né? Eu lembro assim que eu falava, Rodrigo, tu acha que tu vai me converter? E aí ele só fazia rir. Ele só fazia rir, né? Eu falei, tu quer me converter, né? E ele só fazia rir, não falava nada, né? E aí depois ele me contava que depois disso ele orava. Pra te ver, né? E depois, assim, eu lembro também... Mas aí enfim, né? E eu lembro assim que eu pra ver como eu era tão autodestrutiva, que eu falava bem assim, quer saber? Eu vou ser a pior versão da Silvia. Se esse cara continua ainda comigo, é porque ele realmente gosta de mim. Então, quando ele estava do meu lado, a cada 10 palavras que eu falo, 11 era palavrão. E eu bebia demais na frente dele. Fazia questão de fazer isso, que era pra ver se ele realmente ia continuar. E ele continuava. Ele continuava lá, sabe? E aí eu comecei a me sentir, na verdade, mal de fazer aquilo na frente dele. Comecei a ter vergonha de fazer, sabe? Começou a gerar isso dentro de mim. Aí comecei a cortar. E a cada 11 palavras, não, a cada 7. Aí foi diminuindo, foi diminuindo. Demora eu já não falava mais. Aí eu, meu Deus, eu tô realmente mudando. Aí comecei a frequentar a igreja com ele. Ele ficou orando por mim 1 ano. Até coloquei aqui, ó, de 2014 e até 2015 ele ficou orando. Eu lembro que a gente noivou e eu ainda não estava 100% convertida. Em agosto de 2015 a gente noivou. E aí nós começamos a frequentar o MAI, né? E aí começamos aí, né? A gente frequentou várias igrejas lá em Manaus, mas em nenhuma encaixava. Em algumas a gente entrava e saía, ninguém notava. Outras a gente falava, essa igreja tá tão grande, né? Ninguém tá nem precisando da nossa ajuda. Vamos para uma igreja que a gente possa servir, né? E aí começamos a ir para o MAI. E aí frequentamos uma célula na casa da Amandinha. E dali, eu lembro que o Bispo Cassiano, né? Ele ministrou sobre as 10 virgens. E aquela palavra despertou em mim. Fez eu abrir meus olhos. E ali eu entreguei minha vida para Jesus. Só que eu entreguei a vida para Jesus, mas ainda continuei assim, né? Meio capenga assim na fé, sabe? E aí, enfim, casamos, né? Nós casamos aqui, ó. Nós casamos em novembro de 2015, né? Foi um dia assim, nossa. Eu acho que foi o primeiro dia mais feliz da minha vida, de verdade. Eu lembro assim que mesmo, sabe, com todas as coisas, porque assim, pra vocês verem, como eu odiava pedir algo de alguém, eu não pedi ajuda de ninguém, de nenhuma amiga, de nada, eu não pedi nada de ninguém. Nem pra me ajudar, nem a fazer um laço, não pedi nada, nem das minhas irmãs, não pedi nada. Muito orgulhosa, né? Nossa. E aí, tudo ficou pra mim e pro Rodrigo, tudo ficou pra mim e pra ele. E aí a gente tava bem cansado, na verdade, nesse dia. E algumas coisas deram errado, outras deram certo. Tinha que convidar 50 pessoas, eu acho que 20 faltaram. E quando a gente chegou lá, que eu vi cadeira vazia, aquilo dá uma irritação, mas mesmo com todas as coisas adversas que aconteceram, quem estava lá, eu agradeço demais. Né? Quem não pôde estar, tudo bem, tá? Nem lembro mais nem quem foi. Mentira, lembro sim. Mas enfim, foi um dia maravilhoso. Eu me diverti tanto naquele dia. Tanto, tanto, tanto. E eu lembro que na época ai meu Deus, falaram pra gente assim, Silvia e Rodrigo, que seja a última vez que vocês olham para trás. E de fato foi a última vez que nós olhamos para trás. E eu lembro também, assim, antes eu achava que era intuição, hoje eu entendo que é a voz do Espírito Santo falando comigo. Silvia, se tu aceitar casar com esse homem, tu vai estar entrando por uma porta que não tem mais volta. É algo totalmente novo na tua vida. Eu tinha aquilo, sabe, comigo.
Toda vez que eu olhava pro Rodrigo, eu via ele como uma porta. Uma porta enorme, né? E aí quer saber, eu vou entrar por essa porta. Houve um momento, né, do meu relacionamento com o Rodrigo, logo no início, em que eu tive a oportunidade de olhar para trás e voltar com as velhas práticas, né? Mas eu realmente decidi dar essa chance, sabe? Com a força do Senhor, porque, nossa. E aí casamos em novembro, quando foi na virada do ano de 2015 para 2016, ou seja, no dia 1º de janeiro de 2016, na virada do ano, eu falei: Senhor, eu não quero começar esse ano sendo a mesma pessoa. Eu quero entregar minha vida para Ti de verdade. E agora sim, Senhor, eu vou mudar, vou ser outra pessoa. E desde lá, tudo mudou na minha vida, na vida do Rodrigo. E eu voltei. E assim, né, tá aqui, eu coloquei aqui, ó, todas as coisas que o Senhor fez por mim desde essa minha decisão, né, no dia 1º de janeiro de 2016. O Senhor, Ele conseguiu restaurar os meus sonhos. Eu voltei a sonhar. Eu já tinha casado, né? Que já era um sonho que eu disse que eu jamais ia fazer. Então, já tinha feito festa de casamento. Fiz festa e tudo. Entrei de branco, tudo. E aquilo ali já era uma realização de um sonho. Engravidar e ter uma filha menina, que é a minha cara, foi outro sonho. E assim, com a Ana Emanuele, nossa, a gente aprendeu tanto sobre cura, sobre milagres, sobre paciência, sabe? Cumplicidade. A Ana Emanuele, ela me fez entender o verdadeiro amor de mãe e filha, e de filha para pai, né? Se tratando do Senhor. Quando eu olho para minhas filhas, né? E eu sinto até aquela dor de tanto amor, sabe? O peito aquece de um jeito assim que até dói. E eu penso: meu Deus, o Senhor me ama desse jeito. Até mais, é incrível. É incrível. Então a Ana Emanuele, né, que foi a minha mais velha, ela me fez aprender isso. O Senhor, Ele curou a minha alma. Nossa, a minha alma estava podre, né? Estragada. O Senhor pegou aquela mangueira que dá aquele jato forte de água, eu acho, e Ele... E tinha umas coisas lá que não queria sair de jeito nenhum. Teve que ficar de molho na água sanitária um bom tempo. Foi difícil, gente. Nossa, a minha alma estava muito podre. Muito. Mas o Senhor foi lá. E até hoje, né? O Senhor ainda tô no processo. Eu não tô 100%, não cheguei lá, né? Ainda tô longe. Sarou as minhas raízes. As raízes, a minha base de amor, de mãe, de pai. Minha base de família. A minha base de identidade. O Senhor, Ele curou isso, sabe? Ele curou. Senhor, mas eu não recebi nenhuma referência. Mas Ele diz: eu sou a tua referência, minha filha. Eu sou a tua referência. Eu não te amo, então ame assim também. Eu te deixei sozinho em algum momento? Não. Eu sempre senti, gente, que tinha um anjo da guarda comigo. Sempre. Já aconteceu milhões de vezes. De eu estar andando na rua e vem o cara na moto, né, pra assaltar, e ele assalta a pessoa da frente ou a pessoa de trás. É como se eu não existisse, sabe? É como se eu tivesse ficado invisível. O Senhor me livrou, me deu muitos livramentos. Eu lembro que Ele me deu livramento até de ser violentada. O Senhor endireitou o meu caráter. O Senhor endireitou o meu caráter. Eu era muito mau caráter, muito, né, como eu contei pra vocês, acho que um monte de coisas que eu fiz, nossa, se eu contar em detalhes, essa live vai ficar proibido, mas Ele consertou tudo isso, gente. Nossa, hoje pra mim até contar é muito difícil, sabe, muito mesmo. A questão da sexualidade, que eu falei que foi a primeira coisa que me foi desvirtuada, assim, né, me acompanhou por muito tempo e eu não entendia o porquê que aquilo era tão aflorado, porquê que aquilo era tão necessário, era tão importante, sabe? Eu não entendia porque eu não tinha limites, eu não entendia porque eu não sabia o momento, sabe, do ei, calma. Eu não entendia.
mas o Senhor curou isso no meu casamento, né? Eu, através da vida do Rodrigo, fui sendo despertada para o que é realmente normal, né? E aí, em oração, o Senhor, Ele conseguiu consertar, né, o meu entendimento sobre santidade no casamento, sobre todas as coisas, né? O Senhor arrumou meus pensamentos. Nossa, como a minha mente, ela era... Até hoje, de vez em quando, eu ainda sinto essa seta do inimigo de querer bombardear minha mente com pensamentos ruins, sabe? Pensamentos difames. E aí eu luto e vou na palavra de Deus. Eu tenho que orar a palavra, eu tenho que orar na hora, pedindo para que o Senhor repreenda esses pensamentos, para que a minha mente venha o capacete da salvação sobre a minha cabeça, e que minha mente, meus ouvidos, meus olhos, a minha boca, tudo em mim fique voltado para Ele e dá certo. Você que está nessa luta aí dos pensamentos e da mente, dá certo. Ore a palavra e peça o capacete da salvação sobre a sua vida. Deus me deu um marido amoroso e um amigo. O Rodrigo, ele é o meu melhor amigo. O Rodrigo tudo sabe sobre mim. Nosso relacionamento sempre foi de conversa, sempre. A gente sempre conversou demais sobre tudo. Às vezes que ele vem querer esse negócio de esconder as coisas de mim, assim, um projeto que ele tem, ou alguma coisa que falaram pra ele, eu fico chateada. Mas, assim, a gente conversa sobre tudo. Ele sabe. E é um marido, assim, que... tão paciente. Tinha que ser, né? Pra casar comigo, cara, tinha que ser muito paciente, porque o processo foi difícil, olha. E o Senhor me deu. Ele me deu uma família linda. Nossa, hoje em dia, assim, eu recebo de vez em quando uns comentários, sabe, tão lindos sobre a minha família, e eu fico assim maravilhada, porque é Deus, gente. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é tudo. Tudo foi Deus, tudo foi Deus. Quando eu soube da Isa, eu pensei, meu Deus, acabou a minha vida de vez. Porque eu já tô com a Ana, e tá difícil com a Ana, porque a Ana nasceu com deficiências, né? E você pode ver no testemunho dela, a gente compartilhou bastante coisa. E agora, mais a Isa, e se nascer também, meu Deus, vai voltar de novo as guerras e tal, não sei o que, não sei o que. E assim, nossa, com a Ana eu falei, a gente aprendeu muito sobre milagres, sobre cura, sobre fé. Mas a Isa, ela veio para tratar o meu entendimento sobre identidade e papel dentro da minha casa. Quando a Isa nasceu, alguma coisa aconteceu que eu realmente olhei para a minha casa. Eu realmente fui, sabe, sugada para dentro da minha casa, fui atraída, comecei a prestar atenção como eu cuidava das minhas filhas, como eu cuidava na minha casa, como eu nem cuidava, né? Eu entregava a minha casa, né? E não olhava, não gerenciava nada, não tinha amor por nada, né? E a Isa trouxe isso. Então, eu sempre olho para as duas e falo, Ana, você me fez entender o que é amor, me fez entender o que é fé, cura, milagre. Isa, você me fez entender quem eu sou, a minha missão, a minha nobre missão aqui nesta terra. Me fez entender as heranças que eu recebi do Senhor e trouxe meu coração de volta para esta casa. Deus, Ele devolveu os meus talentos e acrescentou. Deus conseguiu me fazer recuperar o meu foco, a minha atenção, o meu prazer por ler livros, a minha disciplina por ter projetos e cumprir aquele projeto, ter metas e cumprir as metas. Deus me fez voltar a falar em público, sabe, a conseguir me expressar com as pessoas, eu já não conseguia mais, me conseguiu recuperar a minha memória, né, e conseguiu me fazer me relacionar com as pessoas. Hoje em dia eu já consigo me relacionar com as pessoas. Deus me deu novos relacionamentos, né, eu acho que foi uma das coisas também que, nossa, mais boas que aconteceram desde que eu decidi conhecer a Jesus e me entregar para Ele, foram as pessoas que o Senhor foi colocando no meu caminho. E, assim, para cuidar de mim, Deus só coloca gente top, de verdade. Eu poderia mencionar todos aqui, né? Mas eu sei que não é legal fazer isso, porque a gente sempre esquece de uma pessoa. Não por ela ser menos importante, é porque são tantas pessoas que você acaba esquecendo. Então,
Eu não vou falar nenhum nome de ninguém, mas todas as pessoas que cuidaram de mim desde o meu momento de minha conversão são pessoas de excelência. E eu fico feliz de ser uma pedrinha no galardão de cada um deles. E eu sei que nos céus nós vamos nos encontrar de novo, todos eles, até os que nem estão mais na presença, mas eles vão voltar. Ah, se vão voltar, porque quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar, isso é verdade. Nunca vai estar completa. E aí, eu quero deixar para vocês aqui um versículo, né? Isaías 49:15. Fala bem assim, ó. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Queridos, na minha vida se cumpriu essa palavra, sabe? Hoje em dia o Senhor restaurou meu relacionamento com a minha mãe, né? Eu e ela, a gente não se bicava, não se falava, não conseguia dialogar, era sempre uma briga aqui, uma briga ali. E para evitar as brigas, a gente preferia ficar longe uma da outra. E foram 20 anos assim, 28 anos, né? 28 anos. Mas no momento em que a gente pegou aquele avião de Manaus para cá, para Criciúma, aqui, uma terra onde a gente só conhecia, né, um casal de amigos, nossa, o Senhor restaurou nossa amizade. Primeiro, né, nossa parceria, nossa amizade, e aí o Senhor vem trabalhando no nosso relacionamento de mãe e de filha, de cuidado, de amor, de preocupação, de atenção. E assim, durante toda essa minha jornada, né, talvez poderia ter sido diferente, mas não foi. E o passado já foi. Hoje eu aprendi que o que realmente me importa é o presente, é o que eu estou fazendo agora, é quem está comigo agora e quem vai continuar comigo agora. E quem está comigo é Deus, quem está comigo é o Espírito Santo de Deus, quem está comigo é Jesus. Ele me ama agora, ele me amou em todas as fases, na verdade, da minha vida, mas hoje em dia a pessoa que mais me ama é ele. Quem cuida mais de mim é ele, quem é o meu referencial é ele, quem me salvou foi ele, quem me cuida é ele, quem me consola é ele, quem me dá forças para fazer tudo é ele. Então, a gratidão que eu tenho pelo Senhor hoje em dia, por tudo que ele fez na minha vida, ela não tem tamanho, sabe? Não consigo explicar. Eu tô olhando aqui para as fotos que a gente tem no nosso quadro e eu só consigo ver o Senhor ali. Em tudo, sabe? Todas as coisas que eu e o Rodrigo nós já vivemos juntos, foi sempre o Senhor que nos deu, sempre o Senhor que nos abençoou, sabe? Esses 7 meses nós estamos aqui pela graça do Senhor, literalmente. Ele sempre manda um cliente pro Rodrigo aqui, um cliente pro Rodrigo ali. Ele manda uma bênção aqui, uma bênção ali, abre uma porta aqui, uma porta ali, e nós vamos vivendo, sabe? Cada dia, e vendo, nos maravilhando com a graça do Senhor. Ainda que a sua mãe, seu pai, ainda que sua família, ou a pessoa de carne e osso que você mais ame ou tenha como referencial na sua vida, a pessoa que deveria te proteger, te cuidar, te guardar, te amar, ainda que essa pessoa não satisfaça as tuas expectativas, porque você achar que ela não cuida de você, não significa que ela não cuide, né? Muitas das vezes nós estamos cobertos de ingratidão. Os nossos olhos não nos deixam ver o que essa pessoa fez por nós. Aconteceu isso comigo. Pode ser que esteja acontecendo com você, mas enfim, ainda que essa pessoa não satisfaça as tuas necessidades, os teus desejos, as tuas aspirações, ainda que essa pessoa não consiga satisfazer isso, existe um ser, existe um Deus. Gente, é um Deus, não é uma coisinha assim, é um Deus. Existe um Deus que ele diz
que Ele jamais vai esquecer de nós. Ele jamais vai nos deixar. Ele jamais nos esqueceu e Ele jamais nos esquecerá. O nosso nome está na palma da mão dEle. Ele se fez carne e morreu por cada um de nós. Eu não sei se isso é um dom, mas eu consigo visualizar o Senhor Jesus olhando para mim, sabe? No momento em que Ele, um pouquinho antes do estar consumado, eu acredito tanto, eu tenho tanta fé no que aconteceu, que eu sinto Ele olhando para mim e rindo, e com um olhar de amor, muito amor, e Ele falando. E então, o que eu queria passar com você, para vocês nesse testemunho é isso, sabe? O nosso passado sem Cristo, ele nunca vai ser algo que nós vamos nos vangloriar. Pelo contrário, o passado traz muita vergonha, sabe? É difícil para falar, mas em todo o teu passado existiu um Deus que estava ali te protegendo e te manteve vivo, respirando, para que agora, no presente, tu possa fazer algo diferente, tu possa mudar a tua vida, mudar teus pensamentos, mudar teu olhar. Possa parar de ter como referencial uma pessoa e começar a ter um referencial de um Deus. Ter como referencial um Deus. E Ele quer ser o teu referencial. Então, que o meu testemunho, ele possa servir como, sabe, mais um empurrãozinho para sair do fundo, sabe, do poço. Que seja um empurrãozinho para conseguir alcançar a mão do Senhor que está estendida para você. Que Ele possa alimentar a tua fé e que Ele possa acessar o teu coração. Tá? É o que eu mais desejo. E eu sou grata demais por você ter conseguido escutar tudo. Grata ao meu marido que me ajudou a gravar isso. O Senhor escolheu a melhor hora. E a melhor hora foi essa. Então, que o Senhor te abençoe. Que em nome de Jesus a tua vida seja para glorificar o Senhor. E que a partir de então isso gere vontade de muitas outras pessoas testemunhar o que o Senhor tem feito nas suas vidas. Amém.